Fala galera, meu nome é Victor Butzloff e este é mais um Futebol em Contexto, um podcast de reflexões contextualizadas sobre futebol. Nós estamos numa série sobre o que eu aprendi com Tele Santana, através do estudo desta biografia do André Ribeiro, onde nós podemos aproveitar vários insights, várias lições de vidas que o legado do Tele Santana, um dos maiores treinadores de todos os tempos, nos deixou. E hoje no capítulo 5 desta série, nós vamos ver uma situação que, infelizmente, nas nossas vidas é muito comum. A gente só dá valor a alguma coisa depois que a gente perde. E foi exatamente o que aconteceu com o Tele Santana no Fluminense. No episódio anterior, nós vimos como ele foi aprovado ali no teste do Fluminense, mas esquecido. E aí, quando o Fluminense percebeu que ele estava prestes a perder o Tele Santana, eles deram muito valor, foram atrás, correndo atrás de Tele Santana, para trazê-lo de volta. Então, apenas repassando, neste momento da série, estamos refletindo sobre os 4 testes que o Tele enfrentou para assinar o seu primeiro contrato de jogador de futebol. O primeiro foi no Vasco da Gama, em 1949, em que ele foi reprovado. O segundo no Fluminense, no mesmo ano, em que ele foi aprovado, mas esquecido. E agora, neste episódio, vamos falar do terceiro teste no Botafogo, em 1950, em que ele foi aprovado, mas reclamado pelo Fluminense. E também vamos falar do quarto e último no Fluminense, em 1951, momento em que Tele é promovido por Zezé Moreira para jogar no profissional. Então vamos lá. Tele, então, depois de ser esquecido pelo Fluminense, estava naquela ansiedade, expectativa, né? O que vai acontecer? Os caras vão me querer ou não? E aí ele seguiu jogando pelo time do seu pai, o América Recreativo, lá em São João del Rei. E de repente veio uma surpresa. Benedito Rosas, um intermediário, naquela época bastante respeitado no meio futebolístico, que inclusive havia indicado Didi para o Fluminense, indicou Tele Santana para o Botafogo e convenceu o seu Zico a tentar. Olha só, chapéu do rival em plena década de 50. O empresário mandou essa para o pai. Abre aspas. Em primeiro lugar, no Botafogo, eu garanto que seu filho irá jogar no time principal. Enquanto no Fluminense, o senhor sabe, ele só será um juvenil. E tem mais uma coisa. O Fluminense estava tão interessado assim no futebol do seu filho, por que não vieram buscar o Tele até agora? E aí, com esse papo bastante convincente, seu Zico, que obviamente queria muito que Tele se tornasse jogador de futebol, foi convencido e lá se foi Tele para o Botafogo, onde ele chegou a participar de alguns jogos pelos aspirantes e permaneceu menos do que um mês. Mas essa contratação pelo Fogão acabou virando ali uma polêmica no Rio de Janeiro. Assim que os dirigentes do Fluminense notaram a presença de Tele Santana lá na cidade, eles foram atrás e eles queriam Tele a todo custo. O próprio presidente do clube foi até o Botafogo para resolver esse impasse. E aí não tem como a gente não citar a expressão, só dá valor quando perde. Exatamente isso foi o que aconteceu com o Tele Santana. Aí no final das contas, os clubes entraram num acordo e deixaram que o próprio Tele decidisse o que ele queria. Tele acabou escolhendo o Fluminense, o time do coração, e foi liberado pelo Botafogo. É interessante a gente ressaltar alguns dos motivos que o livro cita que levaram o Tele Santana a essa decisão. O primeiro deles é que ele era tricolor. Então, colocando aí na balança, né, amor ao clube, Tele ele já tinha uma tendência a amar o Fluminense. Além disso, a proposta de contrato do Botafogo era muito irrisória. Aquilo que eles estavam oferecendo para o Tele era muito pouco. Não lembro o valor exato, mas era um valor assim insignificante. E o terceiro ponto, que eu acho que é um dos principais para a gente se atentar e já tirar algumas lições, é que no período que ele esteve ali no Botafogo, o tratamento que ele recebeu foi muito ruim. Os aspirantes do clube, né, os juvenis, eles dormiam nos alojamentos que ficavam embaixo das arquibancadas do campo de General Severiano. E o Tele ele fala no livro, quando o dia amanhecia não havia Cristo que ficasse debaixo daquele verdadeiro forno.
Então imagina o calor que essa molecada não passava ali no Botafogo. E aí a gente vê um exemplo muito importante sobre a importância, né, de reconhecer o jogador, então apresentar uma proposta justa, né, contratual, e de se investir em boas condições de estrutura. Quem que gosta de trabalhar num ambiente que é desagradável? Então, se o clube não oferece boas condições de trabalho, o jogador ali, diante de duas propostas, ele tem uma tendência a escolher o clube que tem melhor estrutura. Óbvio. Foi o que aconteceu com o Tele Santana. E aí, com o acordo ali já verbalmente fechado com o Fluminense, o Tele ficou esperando o pai enviar uma autorização por telegrama para que ele pudesse assinar. Ele já tinha condições de assinar. Mas olha só, o quanto que ele reconhecia a figura do pai dele, né, como uma autoridade na sua vida. Algo que hoje em dia tem se perdido, né? Muitos jovens, adolescentes, muitas pessoas não têm mais reconhecido os pais como autoridades, como pessoas a serem respeitadas, honradas, né? Cujas opiniões devem ser consideradas. E aí a gente vê Tele já mostrando, né, que ele tinha um princípio muito especial em relação a isso. Ele esperou o consentimento do seu Zico. E aí, quando veio essa autorização, aí sim ele se tornou oficialmente um jogador do juvenil do Fluminense. Essa equipe, ela era muito forte. Ela foi campeã de 2 campeonatos nos anos seguintes. E Tele atuou principalmente como centroavante nessa equipe, se tornou artilheiro rapidamente, já um destaque na equipe. E nesse período, né, em que ele esteve atuando ali no juvenil do Fluminense, um fato bastante curioso é a relação de Tele Santana com o Maracanaço, a tragédia do Brasil da Copa de 1950, que ele perdeu a final, né, para o Uruguai. Uma relação pouco distante, indireta, mas curiosa. Durante a Copa, a equipe do Uruguai utilizou as instalações do Fluminense para treinar. E em alguns treinos, os uruguaios chamaram alguns meninos do juvenil do tricolor para completar ali o treino. E dentre eles estava Tele Santana. Imagina só, o jovem Tele, ali no auge da sua formação, dividindo o campo com os caras que iriam silenciar o Maracanã dias depois. Muito curioso. E como qualquer ser humano, para Tele não foi fácil se adaptar a essa nova realidade de morar no Rio de Janeiro, trabalhar ali no Fluminense. Ele vinha de Minas Gerais, ele estava numa cultura regional diferente e teve um personagem, um conterrâneo de Tele, que foi muito importante para ajudá-lo nesse processo de adaptação, Guilherme Soares, que era sócio do Fluminense. O livro conta que certa vez Tele foi convidado por ele para almoçar na sua casa e saborear um prato típico mineiro. E foi dessa vez que o jovem Tele descobriu qual era a sua comida favorita, o frango com quiabo. E aí esse acontecimento, né, eu fiquei refletindo um pouco sobre ele. O que pode ter significado para Tele esse almoço? Poder saborear esse frango com quiabo, né, uma comida típica lá da sua cidade, da sua terra. É muito mais do que um almoço, muito mais do que uma comida. É uma reafirmação do vínculo com sua identidade. É também um consolo por estar longe de casa, uma oportunidade de sentir um apoio muito forte. Então, esse relacionamento que Tele teve com o Guilherme Soares, com esse conterrâneo, foi muito importante para amenizar as dificuldades de adaptação que ele estava tendo, que são dificuldades normais. Estamos falando de estados diferentes dentro do Brasil. Imagine jogadores que vão para outros países. Não é fácil esse processo de adaptação. E aí já fica um alerta. Muitos talentos se perdem não por falta de bola, mas por falha nesse processo de aculturação. Falta muitas vezes um suporte ali psicossocial, uma rede de apoio que ajude esse atleta a se sentir mais confortável, a se sentir apoiado mesmo, fortalecido, tendo um suporte ali
e assim conseguir focar, né, no que ele tem que fazer. Logo no ano seguinte, em 1951, Zezé Moreira, treinador do profissional, em um treino ofereceu a Tele a grande oportunidade de ser testado na ponta direita da equipe. A fase que o Fluminense vivia nesse momento não era boa. Para piorar, vários titulares haviam saído e faltavam recursos para contratações. Isso levou o treinador recém-chegado a buscar soluções com as pratas da casa. E aí a gente vê mais uma vez se desenhando um cenário favorável para a Tele. Depois de um ano de acúmulo de aprendizados, experiências no juvenil, além, né, dos outros testes aí que ele fez, Tele já estava bem mais maduro. Ele já tinha condições de encarar com força total esse teste no profissional. Era a etapa seguinte no seu desenvolvimento como jogador. E aí, Tele relata, né, o convite de Zezé da seguinte maneira: Zezé me disse que estava procurando um ponta direita e que viu em mim a qualidade para jogar ali. Perguntou se eu aceitava e eu lhe disse que jogava até no gol se ele quisesse. Olha que maturidade nessa resposta, que nível de comprometimento muito alto que Tele está mostrando ali com as necessidades da equipe. Né? Ele está falando, ó, professor, tô aqui, o que precisar eu vou fazer. Pode contar comigo, se tiver que jogar no gol de zagueiro, lateral, eu quero jogar. Estou disponível, né? Pode me pôr que eu vou corresponder, vou servir a equipe. E aqui a gente já vê um spoiler, né? Um indício do que seria Tele Santana como jogador, um cara que entregava tudo pela equipe. Eu quero ler um trecho aqui da página 36 relacionado a esse momento. Na verdade, a descrição, né, desse momento, ó, diz assim, ó: era pegar ou largar. Tele sabia que não era um ponta nato, daqueles que vão até a linha de fundo, e muito menos um velocista e driblador. Mas essa era a sua única chance de tornar-se titular no Fluminense. A partir daí, sua vida mudou radicalmente. Primeiro porque o salário seria maior, com um contrato inicial de 1.500 cruzeiros mensais, nada mal para quem vivia de bichos e gratificações dadas por associados abonados do clube. E segundo porque iria criar um novo estilo de jogo para os pontas da época. Aqui a gente já vê que Tele estava chegando para revolucionar o futebol. Tele era incansável na marcação. Se não tinha habilidade de um ponta, seu sentido de colocação era extraordinário. Sua maneira de jogar deu até origem à expressão ladrão de bola, que se usa até hoje. Estava criado um falso ponta. E engana-se quem pensa que isso foi obra de seu treinador. Abre aspas, Tele Santana dizendo: treinei a primeira vez na ponta correndo feito um louco. Era a chance da minha vida. Precisava acertar. Corria para lá e para cá e não foi ordem nenhuma de Zezé para que eu voltasse para marcar ou cobrir o setor de meio campo. Foi tudo pura motivação. Eu via que ali na ponta não tinha lugar para jogar e ficava meio difícil para receber a bola. Comecei a sair para receber a bola dos companheiros. Se eu não saísse, não jogava. Além de valente e incansável nos 90 minutos de uma partida, Tele também era um jogador altamente técnico. Especializou-se nas cabeçadas e nas finalizações, principalmente as de sem pulo, que se tornaram armas mortais contra os goleiros inimigos. E aí o Emilson, o capitão do juvenil, lembra: quase sempre ele chegava atrasado nos cruzamentos erguidos na área porque estava lá atrás marcando. Quando chegava na bola, pegava quase sempre de sem pulo. Era preciso nessa jogada. Cansei de ver gols assim. Nunca vi nada igual. Então, chegou Tele Santana no profissional e chegou com tudo. Veja só quantos detalhes interessantes a gente poderia ficar desenvolvendo, né, pensando. Mas só desse trecho que eu li, que é a chegada dele na equipe profissional do Fluminense, a gente já vê que o cara era muito diferente, um revolucionário no futebol. Ele estava chegando na equipe para criar uma nova maneira de jogar ali na ponta.
demonstrando uma motivação acima da média. Lembre-se do combustível que Tele teve, especial, relacionado lá ao luto da tia Maria. Eu falei no episódio 2 dessa série. Vemos a preocupação de Tele Santana com a fase defensiva. Então, um jogador dedicado em todas as fases do jogo, preocupado em atacar, mas igualmente preocupado em defender, muito dedicado na marcação, muito proativo no campo. E diante ali de um treinador favorável às suas inovações. Então, no próximo episódio eu vou explicar melhor sobre esse estilo de jogo revolucionário do jogador de Tele, o cara que conquistou o Zezé Moreira logo ali no primeiro treino, se tornou um dos principais jogadores do tricolor carioca na década de 50 e um dos pioneiros do futebol moderno mundial. Fique ligado. Para finalizar, refletindo sobre esse processo de profissionalização de Tele Santana, nós vemos um fato. Todo talento depende de boas oportunidades. Como talento, estou me referindo a um conjunto de capacidades, habilidades, competências que possibilitam um potencial de performance acima da média, já incluindo força de vontade, motivação, foco e outras qualidades psicológicas. Sendo o talento um produto da complexa interação entre fatores genéticos, ambientais e culturais. Ser um talento, ser essa pessoa que atingiu tudo isso, não é o suficiente para se tornar um grande jogador, treinador, profissional de qualquer área. O talento precisa ser descoberto e integrado a um grupo de pessoas, uma instituição, uma organização que impulsionará o seu desenvolvimento. Ou seja, o talento precisa acessar as oportunidades certas. E este match entre talento e a boa oportunidade, os ventos favoráveis, envolve vários fatores. A localização geográfica, a rede de contatos, família, a prontidão atual da pessoa, o timing, sincronização entre o talento e, no caso aqui, o clube. Por exemplo, ter espaço na equipe para alguém que exerça determinada função, ter uma liderança facilitadora, ter pessoas por perto para auxiliar nos momentos difíceis. Então, tudo isso a gente consegue perceber que Tele teve. Ele conseguiu acessar e aproveitar suas boas oportunidades graças à inter-relação de todos esses elementos. Imagine só esse Tele ali no teste, ali no profissional do Fluminense, a primeira vez que ele foi proativo, espontâneo, voltando para marcar, o treinador dele tivesse falado, não, fica lá, abre lá na ponta é o seu lugar. Imagine só, Zezé Moreira, ele viu o Tele Santana fazendo algo diferente e ele permitiu, ele deu autonomia para o jogador e esperou para ver qual seria o resultado daquelas ações, qual seria o efeito das decisões do jogador na maneira da equipe jogar. Então, nós vemos ali, de maneira intencional ou sem querer, Zezé Moreira dando espaço para que Tele se desenvolvesse. E a questão do time também é muito interessante a gente perceber, porque havia uma carência na equipe principal do Fluminense, a qual Tele Santana encaixava perfeitamente. E nem sempre isso acontece. Às vezes, há um jovem talento numa equipe, mas que não tem tanto espaço para jogar, ou então não é o momento, ele precisa aguardar mais para ter essa oportunidade, né? As coisas aconteceram muito rápido com o Tele Santana, mas nem sempre é assim. E, enfim, né, pessoas por perto para auxiliar, né, o conterrâneo de Tele ali ajudando ele, dando força. Nós vemos como a inter-relação de todos esses elementos contribuíram para que Tele Santana se tornasse um jogador de futebol. Mas também vemos a dedicação, foco, o esforço de Tele Santana. E nos acréscimos de hoje eu quero deixar uma recomendação para todos os que ainda estão vivos. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Eclesiastes 9:10 que diz isso.
O que esse versículo nos diz? Que o tempo de correr atrás das oportunidades para realizar e conquistar é agora, enquanto nós estamos vivos. Se para que as coisas aconteçam, há alguns elementos importantes que pouco ou nada controlamos, existe uma parte essencial que depende exclusivamente de nós. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Isso nós podemos controlar. Quando fazer o seu melhor possível se torna um hábito na vida, você se torna cada vez mais preparado para as boas oportunidades futuras. Tele Santana, ele buscava fazer o melhor dele em todas as coisas e por isso ele foi se tornando cada vez mais preparado para as oportunidades que estavam por vir. Então, nós possamos aprender essa lição e aplicar nas nossas vidas a importância da gente ter este hábito de nos dedicar, de buscar sempre nos aperfeiçoar, nos desenvolver, não fazer as coisas de qualquer jeito, não ficar esperando aquela chance, aquela oportunidade que nós queremos para aí sim fazer o nosso melhor. Não, nós temos que praticar isso, porque quando vier ali a porta, a oportunidade que nos aproximará do que nós queremos fazer, de onde nós queremos estar, nós estaremos muito mais preparados. Beleza? Pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Se você gostou, lembre-se de curtir, de se inscrever no canal e também de compartilhar com quem você acha que possa se interessar por esse conteúdo. Beleza? Até o próximo Futebol em Contexto. Abração!